Olá, eu sou Eduardo Oliveira Ribeiro de Souza. Eu me formei em licenciatura em Física pela UFRJ e fiz mestrado e doutorado no programa de ensino em Biociências e Saúde no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. E fui me pedido para falar sobre a relação entre a divulgação científica e ciência e arte e falar um pouco do meu trabalho, que é o uso de quadrinhos no ensino de física, né, no ensino de ciências no modo geral. Né. Eu venho defendendo, né, na verdade, os quadrinhos como uma linguagem que a gente pode se apropriar como mais um recurso para se utilizar na sala de aula. Né? A física, por exemplo, né, que é a ciência que eu leciono, ela se utiliza de várias linguagens, como a língua portuguesa, como a matemática, que é uma linguagem matemática. Ela fala da linguagem dos gráficos, das imagens. Todas essas linguagens, o aluno ele tem que ser alfabetizado numa aula de ciências. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de alfabetização científica, a gente está formando um aluno que possa ler um gráfico, que possa entender algum tipo de informação que seja dada, por exemplo, no jornal, né, que é um dado estatístico e tudo mais. Tudo isso a física ela tem esse papel, né, como a ciência de um modo geral. E o quadrinho seria mais uma linguagem que o professor pode se utilizar nas suas salas de aula. Então, um dos grandes benefícios que a gente vê, né, que eu defendo, por exemplo, sobre o uso de quadrinhos, né, e da ciência e da arte, né, como uma coisa que pode ser complementadas e podem ser ajudadas, né, como linguagem, é a questão da interdisciplinaridade. Porque quando a gente pega um quadrinho, por exemplo, um quadrinho que ele é produzido sem esse objetivo de ensinar, né, mas que ele tem um conteúdo científico ali, a gente pode se apropriar daquele quadrinho para poder levar para a sala de aula e discutir. Né? Então, você pode discutir, tendo o mesmo quadrinho, pode discutir, né, matemática, pode discutir física, pode discutir geografia e tudo mais, utilizando o mesmo quadrinho, né, dependendo do quadrinho que você utiliza. Né? Quando a gente utiliza, né, pelo menos quando eu defendo se utilizar os quadrinhos, é porque o quadrinho ele tem uma linguagem que ele necessita da nossa criatividade e da nossa abstração para entender. Porque a linguagem do quadrinho ela é uma linguagem que ela precisa que o leitor tenha uma vivência de mundo, ou que ele tenha tido uma leitura de mundo para poder entender certas situações que acontecem lá. E aí, a partir disso, quando a gente coloca numa sala de aula ou com grupos pequenos, né, para um grupo de alunos discutir sobre o que significa aquela tirinha, a gente está fazendo com que eles tenham uma leitura crítica sobre aquele quadrinho e sobre o significado daquele quadrinho. Como a gente está falando de linguagem, cada um vai ter um tipo de linguagem ou vai ter um tipo de leitura sobre aquele quadrinho. E aí, se a gente coloca isso para ser discutido na sala de aula, a gente estimula o pensamento crítico, né, a leitura crítica das coisas, e aí a gente pode até depois explorar outros tipos de leitura que possam ser críticas também. Por exemplo, uma bula de um remédio, o manual de instruções de algum tipo de aparelho que você vai utilizar, alguma coisa que tenha algum tipo de linguagem que seja de mais difícil entendimento de uma pessoa leiga, que não é formada, né? Mas que ela possa, na verdade, entender a função daquilo e que ela possa entender o funcionamento daquilo a partir daquela leitura crítica. Né? Além disso, os quadrinhos eles têm várias pesquisas que mostram isso, de que eles estimulam a leitura. Muitas vezes a gente tem um certo bloqueio, né? O aluno, na verdade, ele tem um bloqueio de pegar algum tipo de romance muito famoso
e ler aquele texto que é um texto que talvez não esteja dentro do cotidiano dele, para ele entenda como uma coisa maçante ou chato e tudo mais, e que tem uma linguagem que ele não entende. E muitas vezes existem versões de quadrinhos sobre aquele mesmo romance, aquele mesmo texto, e que ele pode se apropriar. E aí, se ele leu o quadrinho, depois, quando ele for ler o livro, né, o livro texto, ele vai poder ter um entendimento melhor sobre aquele quadrinho, né, e estimular no sentido de que consumir quadrinhos faz com que você seja um leitor, porque você vai melhorar o seu vocabulário, porque muitas palavras vão ser utilizadas ali, palavras às vezes que você nem conhece, né? Ainda mais quando você lê abriu a porta aqui o vento, desculpa. Ainda mais quando você lê um texto, por exemplo, um quadrinho que tem alguma pegada científica, e aí ele vai, o roteirista, né, a pessoa que escreveu a história, ela vai colocar termos ali que você de primeira não vai saber, e aí você vai ativar aquela curiosidade e vai buscar aquilo. Então, dos benefícios é utilizar você ter esse estímulo à leitura, né? Essa questão também dos quadrinhos, dessa interligação entre a palavra e a imagem, ela também, né, como eu tinha falado, ela aguça certas regiões do nosso cérebro que são próprias para abstrações e para a imaginação. Então, por exemplo, o quadrinho, ele tem aquele espaço entre um quadrinho e outro, que a gente chama de sarjeta. Aquela sarjeta, ela tem um significado, porque muitas vezes um quadrinho, quando vai ao outro, você tem uma transição de tempo ali que você vai ter que entender a partir do contexto do quadrinho. Isso ativa lados potenciais do cérebro que vão ativar, por exemplo, abstrações, você poder fazer abstrações. Então existem muitos estudos, né, de quadrinhos que mostram essa questão da semiótica do quadrinho como um fator que beneficia, né, como eu tinha falado anteriormente, o pensamento crítico e o pensamento lógico, né, de um modo geral. Um quadrinho ele pode ter um alto nível de informação, porque você pode passar informação pelo texto, pelo balão, pela imagem e pela legenda, que você pode botar embaixo. Então você tem ali um grande conjunto ali de locais onde você pode colocar a informação que você quer colocar, né? Então e aí dentro desses vários tipos de quadrinhos que a gente tem, que se trabalha com quadrinhos, existem vários tipos, né? Que inclusive a minha tese de doutorado, a gente pesquisou a gente fez a leitura de alguns desses quadrinhos, de algum dos tipos desses usos de quadrinhos nos livros didáticos. Então, um quadrinho ele pode ser utilizado para motivar um assunto. Então, eu coloco ele lá na introdução do texto, do livro texto, ou eu coloco ele na introdução do exercício, a fim de que aquilo dali desperte algum tipo de curiosidade e interesse na leitura que vai continuar. Então geralmente ele vem antes do texto, ele vem como se fosse uma provocação, né, para poder você começar já começar a borbulhar os seus pensamentos sobre aquele assunto, né? Ele pode ser utilizado para discussão, como eu tinha falado antes, você dá um quadrinho com uma situação e os alunos discutirem aquilo dali, aquela situação, se ela é cientificamente aceita, qual que é o erro que tem ali, se tem algum erro, que por melhorar esse quadrinho para que ele não tivesse aquele erro, né? Porque às vezes o cara que constrói o quadrinho não tem compromisso nenhum com a ciência, às vezes ele quer brincar com a ciência. Então ele vai apresentar um conceito super exagerado ou errado mesmo, e a gente pode utilizar aquilo dali para gerar discussão, porque ele gera às vezes um desconforto que faz com que a gente discuta,
E a gente também tem algumas tirinhas que são mais conteudistas, que são aquelas tirinhas que tem um conteúdo mais pesado, tem muito texto e tal. Então, é isso, a gente tem vários tipos de quadrinho, e aí, como eu falei, né, a gente relaciona essa questão do quadrinho, né, no uso da sala de aula, quando a gente pensa nela como uma linguagem que o professor poderia estar se apropriando também e poderia estar se alfabetizando e alfabetizando seus alunos para usar, né? Tanto na comunicação, então o professor usar um quadrinho, e depois que ele usou o quadrinho e discutiu esse quadrinho, discutiu as linguagens, os elementos do quadrinho, ele poder trazer aquilo dali para o aluno, e o aluno poder, por exemplo, fazer o seu próprio quadrinho respondendo alguma pergunta do professor ou apresentando algum tipo de conteúdo a partir do seu quadrinho. E aí faz essa busca mútua. Então existem vários tipos de pesquisa de quadrinhos, né? Eu passei aqui meio rápido, mas se você encontrar, você procurar, você vai encontrar. Então, essa relação que eu vejo com ciência e arte, porque a arte, ela é uma linguagem, ela é uma forma de expressão humana. E aí a ciência, quando ela se propõe a utilizar essa linguagem, ela busca utilizar para o benefício da sua aula e da sua comunicação. Assim como, por exemplo, na divulgação científica, a gente vai utilizar o quadrinho ou vai usar a charge na divulgação científica como uma forma de tornar aquilo dali mais próximo da linguagem do público-alvo, né? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, as charges da revolta da vacina, que elas têm, você procura várias divulgadas no Google, você na Fiocruz mesmo, você tem lá na biblioteca, você tem lá um acervo, né, dessas quadrinhos, que era a forma como se divulgava a ciência naquela época. Às vezes negativamente, né, falando mal da vacina, ou às vezes até positivamente, quando incentivava algum tipo de coisa. Então, a ciência e a arte, elas estão associadas nesse sentido, de que eu vou utilizar a arte como uma forma de linguagem para poder expressar aquele meu conhecimento, né, e divulgar aquela informação científica. Bom, acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Então, eu vou tentar eu vou tentar editar esse vídeo e colocar uma das minhas tirinhas durante a minha fala aqui. Se não tiver, a Daisy e a Conceição, elas têm, com certeza, elas podem mostrar para vocês durante a exibição do vídeo, né? Então, é isso.